Tamo bem? Vamos em frente. Tá. A gente vai dar continuidade, então, nas nossas produções audiovisuais, certo? Na aula de hoje, a gente vai complementar os temas que foram abordados lá na aula 9 de Game Design, certo? Do início do ano passado, que vocês viram com o Sidney, certo? Em que foram discutidos elementos narrativos e a criação de personagens para jogos, para games. Desta vez, a gente vai aprofundar as etapas de roteirização, certo? E de produção audiovisual de forma geral. Para começo de conversa, vamos relembrar o que é um roteiro, certo? Um roteiro, um script em inglês, é, em sua essência, um documento que vai nos guiar para descrever cenas e diálogos de personagens em uma produção audiovisual, seja um filme, seja uma série, seja um teatro, seja inclusive em jogo, certo? Importante lembrar que, embora os jogos também sejam uma forma de audiovisual, a formatação de roteiro para game é diferente de fazer para série ou para filme, certo? Por quê? Porque nós precisamos considerar as mecânicas do jogo, os controles, as ações do jogador, certo? Permitindo assim que a gente ramifique a narrativa. Se a gente for fazer um roteiro para, por exemplo, uma cutscene, certo? Aí tudo bem. Aí a gente vai seguir um roteiro como se fosse de um filme, como se fosse de uma série. O roteiro pro jogo como um todo, a gente vai ter que mudar, porque o jogador ele pode ter diferentes opções, diferentes ações que ele vai seguir, certo? Nosso jogo ele pode ter múltiplas histórias paralelas, né? A gente pode ter, ele fez uma escolha, então ele vai por este caminho, não vai por outro, né? Temos que prestar atenção com isto. Né? A criação do roteiro, certo? É uma das primeiras etapas na produção audiovisual, seja ela de um filme, seja ela de uma série, seja ela de um jogo, seja ela de uma peça de teatro. Né? Afinal, a gente vai ter que filmar as ações diante de uma... Como é que a gente vai filmar as ações diante de uma câmera sem ter pelo menos uma noção clara do que a gente quer contar de história, qual que é a sua narrativa, certo? Precisamos do roteiro antes de podermos filmar qualquer coisa. Faz sentido, né? Vai ser no roteiro que nós vamos definir a temática do filme, as ações dele, os personagens e os diálogos desses personagens, certo? As ações que os personagens vão fazer dentro do da nossa produção. Para isso, meus caros, é fundamental compreender a estrutura de um roteiro para organizar as nossas ideias de forma coerente, dando a elas dinâmica e lógica para que possam concretizar em um filme, por exemplo. Vamos ver mais sobre cada uma dessas peças. Tá? Antes de a gente ver cada etapa, meus caros, quais que vocês acham que são as etapas essenciais para um bom roteiro? Discutam entre vocês, formem dupla, certo? E converse. Tá? E eu quero ver respostas no meu chat daí, meus caros, certo? Quais que vocês acham que são as etapas essenciais para a criação de um bom roteiro? O que um bom roteiro deve ter? Discutam entre vocês, logo mais eu corrijo. Ou melhor, nós discutimos, não é que eu corrijo. Vamos fazer isso em 2, 3 minutinhos, meus caros? Tá? Daí escrevam no chat e a gente discute as respostas de vocês. Caso de dúvida, caso alguém não tenha entendido alguma coisa, escreva no chat, certo? Eu estou aqui vendo e ouvindo vocês.
que o Rafael disse aqui? Organizar as ideias, explorar caminhos diferentes de diversas maneiras. Eu concordo, certo? Nós temos que ter uma ideia inicial, certo? Nós temos que explorar os diferentes conflitos que vão ter, as diferentes escolhas, focando mais em jogo, certo? Que aquele usuário vai poder decidir onde que a gente vai bifurcar o caminho dele, certo? Onde que nós vamos colocar as escolhas, os diferentes diálogos, as interações entre os personagens, certo? Como a Manuela disse, a criação dos personagens, obviamente, é fundamental, certo? E ter diálogos que sejam coerentes com a personalidade de cada um e com a história de cada um, certo? E com a história do todo, da nossa produção. Perfeito. O que o Ryan falou? Pensar no conceito inicial e com base nele desenvolvendo a premissa da história e a forma como vai chegar no objetivo final. Concordo? Idealizar, definir o gênero, definir um cenário, tentar adicionar toda a ideia vista, etc, etc, disseram o Ismael e o João. Concordo também, sim. Né? O Iago disse formular a ideia central, com base nisso, criar diversos cenários possíveis, com base nessa ideia central, sim, a gente vai desenvolver personagens, vamos criar uma história para cada personagem, como que eles vão interagir entre si, certo? O que vai ser os diálogos, onde que a gente quer chegar, certo? Excelentes respostas, meus caros. O professor Sidney está mandando bem, certo? Vocês estão... Ele vai ficar orgulhoso. Concordo com todas as respostas de vocês. Vamos em frente, então. A roteirização, ela envolve uma ideia, certo? Qual que vai ser o enredo, qual que vai ser o storyline, argumento, escaleta, roteiro tratado e roteiro final. Vamos entender cada uma dessas partes de roteirização. Começamos com uma ideia, certo? Todo produto audiovisual parte de uma ideia, certo? No ano passado, nas aulas de Game Design, vocês discutiram com o professor Sidney como as ideias podem surgir de diversas situações do cotidiano, como interações com pessoas, conversas, lugares, observação, arte, experiência de vida, certo? Caso você queira entrar nessa área, certo, meus caros? Caso você queira ser um game designer, por exemplo, ou trabalhar com a parte de história, né? Ou mesmo ser um escritor, ou trabalhar em qualquer produção audiovisual, certo? Escrevam essas ideias, não percam elas, certo? Muitas vezes você acorda de madrugada, assim, com uma ideia, putz, né? Se você voltar a dormir essa ideia, você não vai lembrar dela mais. É difícil. O que eu faço? Eu, professor Carlos, eu utilizo um aplicativo do Google de anotação, eu utilizo o Google Keep, certo? Vou até mandar no chat. Google Keep, onde você pode anotar ideias, certo? Ele é tipo um bloco de notas, né? Ele funciona bem, tá? Eu gosto de escrever lá as ideias que vêm para mim de momento. Eu recomendo que vocês façam o mesmo com vocês. Ah, professor, mas eu não quero entrar na parte de produção, eu quero ser um dev, né? Você quer fazer igual o que eu faço, certo? Eu trabalho com desenvolvimento, eu trabalho com banco de dados, eu trabalho com parte de testes. Tá bom? Mas às vezes surge para você também uma solução de um problema que você está tendo, certo? Ou você quer implementar algo de uma maneira diferente, uma forma mais otimizada, e essa ideia pode vir a qualquer momento. Cansei de ter boas ideias de como resolver problema de código no banho, por exemplo. O que eu faço? Meu celular é a prova d'água, Google Keep. Ah, putz, se eu tentar fazer isso, certo? E depois eu volto e exploro essa ideia que eu anotei. Vamos em frente. A interligação e o desenvolvimento contínuo de ideias estimulam a criatividade, tornando-a essencial para a elaboração de um roteiro audiovisual. Empresas podem contratar roteiristas para criar narrativas em diversos projetos, como filmes de ficção científica ou fantasia, documentários, videoclipes, vídeos institucionais, certo? Publicitários, conteúdos para a internet e, claro, para jogos.
Existe uma profissão somente de roteirista, meus caros. Cara que trabalha somente com roteiro. Ele não vai colocar em execução, certo? Não vai trabalhar com a parte visual, parte gráfica, não vai trabalhar com código. O cara trabalha somente escrevendo roteiro. Com a nossa ideia inicial, nós vamos para o storyline, certo? Traduzido em português, um storyline seria o quê? Seria um enredo, né? Em um primeiro momento, é essencial descrever a história que está sendo criada. Nessa etapa, não há necessidade de dividir em cenas, detalhar todas as ações ou diálogos, certo? Mas vamos apresentar a narrativa de uma forma resumida, em poucas linhas ou em poucos parágrafos. O objetivo do storyline, o objetivo do enredo, é registrar a ideia central do roteiro, certo? Que vai ser desenvolvida posteriormente. Ah, eu vou escrever um roteiro. Você vai escrever um roteiro com base no quê? Com base em qual enredo, certo? O enredo é a parte que nós vamos fazer aqui no começo, certo? Lá nas aulas de Game Design com o professor Cid, quando vocês descreveram a história de forma sucinta, apresentando os personagens principais, seus conflitos, o desenvolvimento e a conclusão da trama, vocês estavam fazendo um roteiro, certo? E o professor passou aqui uma forma básica de um roteiro, certo? O que você vai ter? Você vai ter um contexto inicial, um conflito, um desenvolvimento desse conflito vai chegar a um clímax e depois você vai ter um desfecho. Vocês podem pesquisar isso também, meus caros, como um monomito ou uma jornada do herói, certo? Que é uma estrutura para contar histórias, certo? Existem basicamente 12 etapas para você criar uma história. Você tem um mundo comum, certo? Você tem um chamado à aventura desse herói. Você tem a recusa do chamado, o herói vai recusar. Ele vai encontrar com um mentor. Ele vai ter a travessia do primeiro limiar, certo? Ele vai cruzar o mundo que ele conhece, que ele está acostumado, com um novo mundo que está por vir. Ele vai passar por provas, por alianças, e vai ter inimigos. Ele vai se aproximar de uma caverna secreta, certo? Ele vai ter uma aprovação, ele vai passar por um teste, vai ter uma recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno glorioso dele, né? Essa jornada do herói, certo? Essas etapas, isso aqui já ocorre desde sempre, meus caros. A primeira história que nós temos de registro, certo? A primeira história que nós temos um autor foi lá na Suméria, milhares de anos atrás, que foi o conto de Gilgamesh. O conto de Gilgamesh era um conto de herói, certo? E ele já tinha essa estrutura. Imagine, a primeira história que nós sabemos o autor foi uma princesa suméria, ela já seguia esse padrão, certo? Tinha um contexto inicial, um conflito, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. E funciona bem até hoje, meus caros. Não tem por que a gente fugir disso, certo? Próxima etapa do nosso roteiro é a parte da argumentação. Nessa etapa, a história ela vai ser dividida em mais detalhes, mas ainda não vamos dividir por diálogos ou por cenas. Apesar do aprofundamento, a linguagem que nós utilizamos no argumento ela deve permanecer objetiva e direta, certo? Focando nas ações principais da narrativa. Você não vai entrar em tantos detalhes assim. Deixa eu só ver aqui a hora. Tá. Muito bem. Enquanto que no storyline a gente costuma ter entre 5 e 10 linhas, o argumento ele vai ter entre 2 e 10 páginas, dependendo do formato do produto, certo? Se for mais curto, se for longa, se for um jogo casual, se for um jogo, um AAA. Lá. Obviamente depende do tamanho. Uma história curta, você vai ter então 1 página, 2 páginas de argumento. Ah não, é um jogo monstruoso, certo? Eu estou criando ali um Baldur's Gate 3, por exemplo. Aí você vai ter ali 10, 15 páginas de argumento. O essencial na hora do argumento é expandir o nosso enredo, expandir o nosso storyline
em um texto que seja mais elaborado e mais persuasivo, capaz de convencer as pessoas que a sua história vale a pena, certo? Convencer o seu time, por exemplo, que, olha, essa é uma história boa, nós vamos tentar seguir esta história, este enredo, né? Próxima etapa é a escaleta, certo? É a etapa em que o roteirista ele pode começar a esboçar a ideia antes de partir para a escrita do roteiro, certo? Enquanto que no argumento ele apresenta os detalhes gerais da trama, a escaleta a escaleta organiza a estrutura do roteiro. Ele vai trazendo mais informações sobre cenas específicas, certo? Aqui, de fato, inicia a construção das cenas e sequências. No contexto do roteiro, uma sequência é composta por um conjunto de cenas que formam uma única ação dramática, né? Como, por exemplo, a perseguição de carro entre James Bond e um vilão, certo? Você vai descrever aqui o que ocorre nessa cena, certo? Quais são as ações dos personagens e assim por diante. Essas cenas, elas são variadas, pois os espaços fílmicos percorridos pelo herói e pelo vilão, eles vão mudando, certo? Ao escrever uma escaleta, aí nós temos que nos perguntar algumas coisas, certo? Essa cena que a gente está colocando é importante? Essa cena contribuiu para a história de alguma forma? Esses personagens deveriam estar de fato nessas cenas? E quais serão a cena anterior e a próxima cena, certo? Qual que é a pré-cena e a pós-cena? Feito isto, nós vamos para o roteiro tratado, certo? Após elaborar, então, a nossa escaleta, inicia-se, de fato, a escrita de um roteiro, tá? Aqui, o roteirista ele já tem que conhecer bem a sua narrativa, certo? Pois ele passou por todas as fases anteriores, ele tem uma noção geral de como que ele quer contar a história, de quais cenas que ele quer ter. Agora, certo? É mergulhar de vez na trama, né? Descrever cena por cena, ação por ação, diálogo por diálogo, do início ao fim. É escrever tudo, certo? As informações de cada personagem, o que eles vão fazer, em quais cenas, o que vai ocorrer em cada cena, qual que é o diálogo entre os personagens, quem que vai conversar com o quê, quem que vai fazer o quê, e assim por diante. Ao final, meus caros, pode ser que alguma cena ou parte da história não faça muito sentido, né? Que ela precise ser modificada, que ela precise ser removida. Passando assim por uma revisão, certo? Extremamente comum. Se vocês pesquisarem na Wikipédia por diferentes filmes, às vezes ela tem lá a produção do filme, como é que foi feito. E você vai ver que é extremamente comum. O roteiro ele foi reescrito, ele passou por uma revisão, certo? Totalmente comum, meus caros, ocorre em qualquer produção. Esse processo de revisão, né, é um processo de tratamento. Ele funciona como uma etapa intermediária entre o nosso roteiro final, entre o nosso roteiro inicial, perdão, e o roteiro final, tá? Aqui a gente vai fornecer uma visão geral do processo criativo e nós vamos ajustando, né? A gente vai ajudando a definir aqui a direção da obra antes que ela seja de fato finalizada. E finalmente chegamos ao roteiro final, né? Como todo bom documento, o tratamento pode ser realizado diversas vezes, certo? Você revisou, melhorou, mas não ficou bom ainda. De volta, revisa, trata de volta, certo? E até você ficar com algo que você goste, certo? Até você chegar no resultado que você esperava, certo? Dependendo do escopo do seu produto, a gente pode passar por inúmeras revisões, inúmeros tratamentos. Tá? Tem roteirista que faz mais 10 tratamentos, mas não há uma regra fixa, certo? Tem gente que acerta de primeira, certo? Putz, fiz uma vez só, gostei, é isso. Tá? Como última etapa desse processo, né, passando pelo último tratamento, pela última revisão, você chega então a um roteiro final, que é a versão definitiva da história, que vai servir como guia
para os demais profissionais do audiovisual durante as filmagens, certo? O diretor, então, ele vai ter que fazer esta cena com esses diálogos, certo? E daí o diretor, ele vai ver, ângulo de câmera e tudo mais. Isso não entra na parte de roteiro, certo? Muito bem. Vocês, meus caros, têm uma atividade para fazer agora. Até aqui, meus caros. Alguma dúvida? Faz sentido? Não faz sentido o que eu expliquei? Como é que nós estamos? Tudo bem? Faz sentido? Muito bem. Este material, meus caros, o professor Cid ele não colocou para vocês ainda no sala de aula, certo? Ele vai colocar ao final dessa aula aqui. Eu vou conversar com ele e falar, coloca lá, Sidney, porque eu pessoalmente não tenho acesso à sala de aula de vocês. O que é a atividade que nós vamos fazer em sala agora? Primeiro de tudo, você vai escolher que nível de roteiro que você quer fazer. O quão você quer se desafiar, certo? Você pode fazer um roteiro para a internet. Se você escolher esse roteiro para a internet, que é mais fácil, você vai elaborar um pequeno roteiro que será dividido em 4 partes para vídeos na internet, certo? Utilizando uma abordagem que garanta clareza e engajamento com quem for assistir, certo? Você vai ser basicamente um youtuber nessa atividade, certo? Sem capturar de forma rápida a atenção do espectador. A atenção dele é muito curta no começo do vídeo, certo? Se você não mostrar para ele logo aqui que você veio, ele vai cansar, ele vai mudar de vídeo e vai para o próximo, certo? Não queremos isso. Para isso, você vai organizar um roteiro em uma estrutura de 2 colunas. Na primeira, você vai descrever os elementos visuais que vão aparecer, certo, no vídeo. Na segunda, você vai registrar o áudio correspondente, incluindo falas e outros sons. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Caso você escolha o caminho mais difícil, certo? Caso você queira se desafiar, você vai fazer um roteiro de ficção. Você vai desenvolver um esboço de roteiro de ficção com pelo menos 5 cenas, utilizando a seguinte estrutura. Você vai ter um cabeçalho da cena, um título da cena, as ações e os diálogos que essas cenas vão ter. O roteiro para a internet, você vai fazer nesse estilo aqui. Você vai dividir em vídeo e em áudio, certo? Em diferentes partes. Por exemplo, na parte 1 do vosso vídeo, você vai ter um apresentador em pé em uma sala atrás de uma bancada. Opa, é o professor aqui, né? E o que ele vai falar, né? Eu estou trazendo um gameplay aqui, não sei o quê, vamos fazer um review de um produto, né? Você já vai começar chegando falando do produto, certo? Nossa, o novo Assassin's Creed aqui tá uma bomba, né? Blá, 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 blá. Em seguida, né? Legal, a gente fez essa apresentação inicial. Vai tocar uma vinheta, certo? Não vai. Tocou a vinheta, o que vai reproduzir? O som da vinheta, certo? Vai reproduzir parte do gameplay na vinheta, certo? Nessa vinheta, se eu for reproduzir o gameplay, eu vou colocar o gameplay do jogo, eu vou fazer um meme ali, eu vou colocar um som que não tem nada a ver, assim, pra dizer que o jogo é horrível, certo? Eu vou colocar uma música de circo ali, porque o jogo é uma palhaçada, por exemplo. Tá? Em seguida, o que vai ter? Eu vou exibir cenas do gameplay, certo? E eu vou contar, olha só aqui, né, a movimentação do personagem, certo? O que está acontecendo, falar um pouco da história, e assim por diante. Né? Você vai fazer basicamente um roteiro para YouTube, né? Com uma divisão de áudio e vídeo. O que você vai mostrar, o que você vai ter, o que você vai comentar, o que você vai falar, o que vai ter de áudio em cada uma dessas cenas, vamos dizer assim, do nosso roteiro. Caso você faça o roteiro de ficção, meus caros, você vai indicar, olha, estamos na primeira cena, essa cena se dá ao ar livre, é uma cena externa, é uma cena interna, certo? Se passa num estúdio. O local, certo? Onde está ocorrendo. Nesse caso aqui, em algum local do futuro, certo? Um local indefinido. Como que se dá a descrição do ambiente, certo? É uma noite de neve, por exemplo,
certo? Uma noite de lua cheia, uma cena de um filme de terror, filme de vampiro, por exemplo, certo? Você vai contar o que está acontecendo, certo? Das cinzas algo ressurge, sua sombra se projeta sobre o solo seco, rochoso e ardente. Ofegante ele olha ao redor, confuso. Quem que faz isso? Ah, é o protagonista. Não é? Como que está o estado dele? Ele está com respirações ofegantes, certo? E ele vai ter uma fala, por exemplo. O que aconteceu? Que lugar é esse? E obviamente isso aqui seria basicamente uma cena, você vai ter que fazer mais cenas para mim. Tentem fazer isso, meus caros. Eu vou mandar essas imagens, não consigo mandar para vocês o material, certo? Eu não consigo mandar essas imagens porque o Meet não me permite enviar. Talvez eu consiga, vamos ver se ele consegue liberar para eu enviar imagens aqui. Vamos ver o que o pessoal aqui, o diretor do laboratório, permite que eu faça. Talvez se forem pessoas aí, me colocar como co-organizador. Façam essa atividade, meus caros, em grupos de até 3, certo? E tentem desenvolver aí. Controles do organizador. Pior que o Meet não me deixa compartilhar imagens no chat. Deixa... Eu vou salvar isso aqui num site. E daí eu passo para vocês o link. Aqui o primeiro, vamos colocar o segundo. E eu vou pegar o link. Aqui, meus caros, este link que está no chat, você consegue ver essas duas imagens, certo? Para vocês terem como exemplo de roteiro para o seu filme e de roteiro para o seu vídeo no YouTube. Tá? Tentem fazer, meus caros, com o tempo que nos resta, vocês têm bastante tempo para fazer isso. Ao final desta aula, nós vamos pegar alguns exemplos que vocês vão colocar para mim no chat, certo? E nós vamos discutir, nós vamos comentar como é que foi. Em caso de dúvidas, caso alguém não tenha entendido, caso alguém esteja com dúvida com como fazer, com o que fazer, se está certo, se está errado, perguntem para mim, meus caros. Falem ou escrevam no chat. Eu estou aqui vendo e ouvindo vocês. Logo mais nós continuamos. Até daqui a pouco.
E bem, meus caros, vamos ver as respostas que nós temos aqui no chat. Primeiro foi o Rafael e o Raya, certo? Eles fizeram um roteiro de ficção, eles fizeram um modelo hardcore, certo? Primeira cena deles, o que que é? O vento uiva entre as árvores secas. Um brilho azul corta a névoa densa. Aos poucos, uma figura encapuzada surge. É uma cebola ninja, com sua lâmina embainhada nas costas. Seu olhar é firme, mas algo parece estranho no ar. O cebola ninja está abaixado, atento. Eles estavam aqui. Posso sentir o cheiro. De repente, um som metálico ecoa. A cebola ninja se vira rapidamente e entra em posição de combate. Certo? A cebola ninja está preparada agora. Estou pronto para acabar com esta guerra, camada por camada. Isso aqui é uma cena, certo, meus caros? A cena em si tá boa. O que faltou vocês fazerem aqui, meus caros? Definir exatamente o cenário ou a localização que se passa ela, certo? Você disse ali, né, como que a cena está, certo? O vento uiva entre as árvores e tudo mais. Mas é legal indicar assim, é neste ambiente, este ambiente está desta forma aqui básica, certo? É uma floresta, floresta está de noite, está com uma lua cheia, por exemplo. Isto aqui seria, então, uma cena, vocês teriam que fazer mais, expandir mais. Tá bem legal. Para a próxima aula com o professor Sidney, façam, então, esse cara expandido, certo? Façam as outras cenas para a Cebola Ninja. Ficou legal? Vamos ver o que fez a Suelen. É um gênero, suspense e ficção. A descrição é a Alina, uma cientista solitária de 30 e poucos anos. Está em seu laboratório improvisado no porão, certo? Tem diagramas e fórmulas, cobrem as paredes. Um dispositivo estranho em forma de cubo metálico pisca com luzes azuis. E temos a Lina falando consigo mesma, certo? Se isso funcionar, talvez eu possa corrigir tudo. Ela ativa o cubo, um pulso de energia percorre o ambiente, as luzes piscam. Silêncio. Lina acorda no sofá da sala. A casa está diferente, mais limpa, decorada. Novamente, é uma cena apenas, certo? Eu preferia ver essa descrição aqui também de forma resumida, certo? Lá em cima, num cabeçalho. Lá. Se passa num laboratório, certo? Se passa no laboratório. Se passa num porão improvisado num laboratório. Lá. Como é que tá? Seria de noite, certo? Com as luzes do laboratório piscando acesas, basicamente. E daí você faz uma descrição mais extensa. Tá legal? É uma cena só. Vocês têm que fazer mais cenas, mais 3 ou 4 cenas pelo menos. O que disse o Iago? Cenário, uma cidade grande nos anos 60, num ambiente distópico. É um clima no ar, lento, chuvoso. Perfeito. Primeira cena. Ele está em casa, um apartamento pequeno, caído e mal cuidado. O silêncio quase reinava, se não fosse pelo som da chuva batendo na janela e seu ventilador girando lentamente. Ele está sentado em sua poltrona velha, vestindo um sobretudo velho e sussurra por baixo da roupa social, também mal cuidada. Legal. Eu gostaria de ver, tipo, o que ele sussurra, certo? Teria lá, o protagonista, então, o protagonista sentado, sussurra. E o que ele sussurra, certo? Ou é só sussurro mesmo, só você não consegue reconhecer. Mas aí tivesse escrito, somente sussurra, por exemplo. Isso foi a cena 1, ele tem a cena 2 ainda. Cena 2, saindo do apartamento, ele ouve sons de diversas conversas de pessoas. Ele as ignora como se fizesse força para tal. Saindo à luz do sol, ofusca sua visão, ele continua seguindo. Está dia, as ruas movimentadas por carros e a chuva não dá trégua. Ele caminha até a rua e não percebe mais um caminhão.
E não percebe, mas um caminhão o atropelou. Ele cai, o caminhão passa e foge. Novamente, eu gostaria de ver mais ações do personagem, certo? O que o personagem está fazendo. Mas tá legal. O Agno Silva. Passa-se um tempo, o sol clareia parte do apartamento. Ele acorda com um susto. Ofegante, se acalma enquanto se levanta e tateia suas vestes. Ao encontrar, tira do bolso um distintivo e suas chaves. Ele suspira e segue em frente. Isso aqui seria com relação ao do Iago, creio eu. Tá? Tá interessante, mas eu gostaria de ver novamente, né? Exatamente qual que é o personagem, o que ele está fazendo, se ele tem algum diálogo ou não. Explícito, né? Isso Ellen fez com a Daniela e com a Emily. Vamos ver o que a Manuela, a Ana e a Annelise fizeram. Cheiro da carne e sangue velhos invadem seu olfato, enquanto com desgosto e horror ele observava o campo de corpos de pessoas que apenas algumas horas tinham vida e alegria. Ethan havia acabado de chegar à cidade após a invasão dos soldados do país inimigo. Apenas um dia de viagem, isso foi suficiente para sua filha e todos que conheceu em sua vida inteira desaparecerem para sempre. Ethan, ofegante. Não. Como isso é possível? Legal? Tá certo. Eu gostaria de ver novamente, de forma explícita, indicando ali a localização que estava ocorrendo. Tá? Foi uma cidade em ruínas, certo? Estava ao amanhecer, por exemplo. Um amanhecer ensolarado. Tá legal, isso aqui é uma cena, você tem que fazer mais. Tá bem legal o de vocês também, certo, meus caros? Para a próxima aula, expandam no que vocês fizeram, certo? Vocês todos pegaram o mais difícil, certo? O roteiro de ficção. Não tem problema, Adriano, se você quiser mandar como é que tá o teu roteiro, a gente dá uma olhada também, certo? Foi pouco tempo, de fato, tá? Professor, mas foram 30 minutos. Mesmo assim, é pouco tempo para vocês criarem algo assim, do zero. Continuem isso, meus caros. Tentem produzir o restante, certo? As outras 4 ou 5 cenas. Para a próxima aula com o professor Cid, que ele vai corrigir. Daí vocês avisam ele, professor, nós fizemos isso na última aula. Você corrige para a gente, ele vai corrigir. Ficou bem legal as ideias de vocês, meus caros. É só expandir agora. No mais, meus caros, nós vamos ficar por aqui. Essas foram as nossas aulas de produção audiovisual. Nosso próximo encontro, vocês têm em seguida, é com o banco de dados. Nós vamos dar uma olhada lá. Eu fico por aqui. Nosso próximo encontro, com sorte, o professor Cid está de volta, ele está melhor. E eu fico para a próxima, meus caros. Até mais ver.